Tá difícil, né? A gente tá aqui simulando a situação de quem tem pressão alta. Exatamente, os vasos ficam estreitos e a gente tá simbolizando a passagem do sangue. Fica difícil, vai, Flávia? Ué, Pois não dá, e aí, como fica muito apertado, o sangue para passar pelos vasos acaba machucando os vasos. As paredes, né? E tudo isso acontece, embora a Flávia fique falando ai, 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 é de forma silenciosa, né? Vem Passa, não vem tem andando, jeito. senão Opa. a gente não vai sair Então daqui vai, nunca. vai Pra gente primeiro. achar uma luz no fim do túnel. Vai. Será que a Viu gente como é que é o acha, aperto? não? Viu como é que é o aperto? Não é fácil, É isso né? que acontece de Não, forma não é. silenciosa. E será que tem jeito? Quais são as consequências? Como resolver isso? A gente tem aqui dois especialistas para falar sobre esse assunto. O consultor do bem-estar e cardiologista, o Dr. Roberto Calil. Tudo bom, Dr. Calil? Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, Fernando, Flávio. E também o nefrologista, o Dr. Décio Mion. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, doutor. Dia. A gente fez uma representação ali de um problema muito comum no Brasil e um problema muito grave, doutor Décio. É verdade. Realmente, pressão alta é muito comum. Nós sabemos que 30 milhões de brasileiros têm pressão alta. E isso considerando todos os adultos. Se a gente considerar pessoas acima dos 50 anos, 50% tem pressão alta. Então, de cada 2 pessoas, uma tem pressão alta. E com relação às crianças e adolescentes? As crianças também podem ter pressão alta. A frequência é menor, a prevalência é de 5 a 7%. Mas elas também podem ter e por isso é preciso medir a pressão das crianças também nos consultórios dos pediatras. Aquela medida clássica de 12/8 vale para as crianças e adolescentes também? Não, na realidade, para crianças, a gente tem tabelas que mostram quais são os valores de normalidade, de acordo com a idade, com o peso, com a altura e se é menino ou menina. Doutor Calil, quem tem pressão alta sente alguma coisa? Porque a gente viu ali que os vasos ficam estreitos, o volume de sangue é muito grande, para passar, quer dizer, acaba machucando as paredes dos vasos. A pessoa que tem pressão alta sente isso? Então, o grande problema é que mesmo a passagem do sangue fica mais difícil, mas a hipertensão é uma doença silenciosa e grave. Ela vai acometendo silenciosamente os vasos. O vaso leva o sangue para o cérebro, para os rins e para o coração. Então, o hipertenso jovem, por exemplo, que muitas vezes é difícil o diagnóstico, ele não toma remédio, ele ao longo das décadas vai agredindo a parede dos vasos, machucando a parede dos vasos, que nem vocês mostraram, e aumenta o risco sensivelmente de derrame cerebral, hipertensão, derrame cerebral, infarto, que a hipertensão leva ao infarto do miocárdio, a hipertensão leva à insuficiência renal e a hipertensão leva a derrame cerebral. Pois é um mal silencioso. Queria convidar o doutor Décio para vir aqui para a gente fazer uma demonstração do que acontece nas nossas artérias, doutor, de forma silenciosa ao longo dos anos, né? Então, nós vamos mostrar a evolução da doença. Se Vou nós mostrar aqui considerarmos assim, que esse é o vaso normal, essa camada interna, que chama endotélio, é uma camada muito sensível. Então, quando a pressão alta passa por aqui, ela acaba lesando o vaso. E daí o que acontece? O vaso acaba ficando mais estreito. A passagem fica menor. Fica menor. E isso vai caminhando até que você pode ter um entupimento da artéria. Entendeu? A artéria pode entupir e daí o sangue não passa Não mais. passa nada. Essa é a evolução da doença. Estava igual ali o corredor, né? Muito apertado. O doutor Calil cabia ali. Você foi uma hemácia gordinha, Fernando, então machucou mais a parede dos vasos, né? Mas a hipertensão machuca a parede dos vasos, sim. Muito bom, muito bom. Bom, e a gente tem uma novidade aqui, né, Fê? Sim, a novidade, que agora, no Bem-Estar, a partir dessa semana, o celular conversa com a televisão. A televisão responde para o celular. Não é mágica, né, Flávia? Pode ser smartphone, pode ser no seu computador, pode ser no que for. Olha, acabei de entrar aqui no site do Bem-Estar. Hoje a gente tem 2 enquetes aqui, olha, uma delas. Entre essas opções, qual pressão é considerada alta? E a gente tem uma segunda aqui. Depois de perder 15 quilos no primeiro mês, no segundo mês, o Éder, será que ele perdeu alguma coisa? Vamos falar sobre tudo isso aqui. O pessoal está participando ao vivo com a gente. Eu já entrei aqui na internet, olha aqui. Dei o meu bom dia a todos e muita saúde. Muita gente participando ao vivo, em tempo real. É importante que se diga, porque enquanto a gente está conversando e discutindo aqui com o Dr. Décio, o Dr. Calil, você pode entrar e enviar uma pergunta, um comentário. Olha, por exemplo, vamos pegar um comentário aqui. Juliana Albuquerque Busato. Meu filho tem 14 anos e já quer fazer musculação. Pode? Você pode entrar, você pode curtir? Pode, Dr. Calil?
Vamos responder a pergunta da Juliana. Quer dizer, sempre com orientação, se a pessoa não tem doença, não tem uma doença, quer dizer, não é um hipertenso grave, o exercício faz bem, qualquer tipo de exercício faz bem. Evidentemente, como falo, o exercício aeróbico faz muito bem e musculação orientada também sem excesso. Bom, e doutor Calil, com esse novo dispositivo existem várias formas de participar. Uma delas é respondendo uma pergunta do nosso teste. Está nesse telão aqui, olha só. Doutor Calil adora esse assunto. Ó. Qual é pressão alta? Qual indicativo aqui quer dizer pressão alta? 12/8, isso é pressão alta? 13/8 é pressão alta? 14/9 é pressão alta? E 12/7, pressão alta? Você entra, acessa a essa página nossa, g1.com.br/bem-estar, você sabe tudo, pode responder pra gente. Exatamente, olha, é só você entrar e se cadastrar. Se você já tiver cadastro, é só fazer uma vez, como eu já tinha o meu cadastro aqui, então entrei rapidinho, mas é muito fácil, g1.com.br/bem-estar. A gente vai falar muito sobre pressão alta, a gente vai testando o seu conhecimento e vai conversando aqui conosco. Tem uma moça chamada Dona Célia, Flávia, que tem esse problema. Para resolver isso, não basta só tomar remédio, praticar exercício, ter uma alimentação saudável. É preciso também fazer um acompanhamento para ver a pressão durante o dia todo. É um aparelhinho chamado MAPA, que mede a pressão ao longo de 24 horas por dia. Natália Ariede apresenta para a gente o MAPA e a Dona Célia. A Dona Célia não falha. Todo dia está lá, firme e forte na academia. É o primeiro compromisso do dia. O segundo é preparar o almoço. Vou fazer carne moída, vou fazer salada de alface. Mas hoje a rotina tá diferente. Peraí, o que a Dona Célia tá estátua aí? Tá funcionando o aparelho. Ah, tá funcionando? Tá. Parou. Tá vendo ali, pendurado? É esse o aparelhinho programado para medir a pressão arterial da Dona Célia. E como ele foi parar aí? Vamos voltar algumas horas no tempo para explicar direitinho. É a primeira vez que a senhora vai fazer, né? É a primeira vez. O enfermeiro colocou no braço dela o equipamento para monitorização ambulatorial da pressão arterial. Resumindo, MAPA. O aparelho vai medir a pressão da Dona Célia a cada 10 minutos durante o dia e a cada 20 minutos entre 11 da noite e 8 da manhã. Aí mais uma contribuição da MAPA. Ela fornece uma informação adicional dizendo como está a pressão também durante o meu sono. Antes de ir para casa, primeira medição. Relaxa, Dona Célia, é rapidinho. Escutou o bip? Escutei. Sentiu que esvaziou o manguito? Senti. Agora a senhora pode mexer o braço. Os registros ele vai gravar tudo na memória, tá bom? Tá bom. A senhora tomou a medicação hoje? Tomei. A pressãozinha da senhora sistólica está um pouquinho acima do normal. A senhora está com 16/8. Essa medição precisa de um complemento. A Dona Célia vai ter que fazer um diário, anotar o horário de tudo que fizer. Quando comeu, quando dormiu, tomou remédio. Tanto os períodos de esforço, de estresse, como os períodos mais tranquilos de repouso precisam ser relatados para mim. E não pode tirar o aparelho do braço durante 24 horas. Bom, o jeito é voltar para casa e seguir a rotina. E quando ela chega, encara a escadaria da garagem para a sala. Bem, essa, Tá bem? essa é pequenininha, né? É? Quantas vezes a senhora sobe escada por dia, eu nem hein? sei, acho que umas 20 vezes. É, né? É que da sala para os quartos tem mais degraus. Eu faço esteira, não sinto nada. Subir escada, eu passo mal. Até os 40 anos não tinha nada disso. A Dona Célia tinha pressão baixa. Era 9/5, 9/6. E o dia que ela subiu para 23. E aí ela assustou. Não é para menos. Meu pai morreu com 35 anos, problema de coração. Era pressão. Minha mãe tinha pressão super alta. Minhas irmãs todas têm. Quantas irmãs a senhora tem? Eu tenho 6 irmãs. E todas têm pressão alta? Todas têm pressão alta. A Dona Célia toma 8 remédios por dia para controlar a pressão. E até comprou um aparelhinho para medir em casa. Normalmente, quando a senhora vai no consultório, tá lá com o médico, quando mede, tá alta ou tá baixa? Tá alta. Tá Aí alta? ele fala que é o mal do jaleco branco. Uma das grandes indicações desse exame é para aqueles pacientes que chegam no consultório, não têm história de pressão alta, ou que tenham, mas quando estão no consultório a pressão está muito acima do que é fora do consultório.
Então, é o que a gente chama de efeito jaleco branco, né? Talvez o efeito da emocional e que pode realmente aumentar a pressão naquele momento. E de uns tempos para cá, a pressão da dona Célia tem variado muito. Porque às vezes a gente pensa que está baixa e está alta, e às vezes você acha que está alta, está baixa. Não dá para saber, porque né? os sintomas são mais ou menos a mesma coisa. E aí, então, por isso que a senhora está fazendo esse exame? Por isso que eu estou fazendo esse exame, para monitorar as 24 horas, para ver as falhas, né? As 24 horas de exame finalmente terminaram. Deu certo. Mais ou menos, né? Só não dormi. Não dormiu? Não. Não dormiu porque a medição aperta o braço e foi assim a noite toda, a cada 20 minutos. Agora chega de aperto, né, dona Célia? O resultado da MAPA mostra que nessas 24 horas a pressão dela até chegou a cair, mas esteve acima do ideal de dia e de noite. Nós precisamos ajustar o remédio dela na parte da manhã, mas também durante a parte antes de dormir, para que a gente possa obter o controle nas 24 horas. Ela também vai ter que fazer mais alguns exames. Será que não tem alguma causa que está justificando por que essa pressão está difícil de controlar? Por exemplo, doenças da tireoide, né? O hipertireoidismo, né? Existem algumas doenças nos rins também que podem dar pressão alta, né? Dona Célia, medir a pressão tem que ser rotina mesmo. Doutor, o senhor estava comentando aqui, são 30 milhões de brasileiros com esse problema de hipertensão arterial, né, com a pressão alta. Agora, quais são os efeitos da pressão alta? A gente tem uma ilustração aqui para mostrar, porque ela traz efeitos para o coração e para outros órgãos do corpo também. Na realidade, como ela comete os vasos, ela ataca os vasos, nós temos vasos no corpo todo. Então, isso acontece em todos os vasos. Os órgãos mais importantes são o coração, onde você pode ter angina, ter infarto, não é? Quer dizer, o vaso pode entupir e daí uma parte do coração não funciona, morre, não é? Você pode ter o comprometimento de todas as artérias do corpo. Pode ter no cérebro também, e aqui também você pode ter uma artéria que ela pode romper, pode estourar, ou ela pode entupir. Você tem o derrame, pode ser o derrame hemorrágico ou isquêmico, não é? Então, são consequências da pressão alta. E pode ter também nos rins, né? Os rins também sofrem as consequências da pressão e os vasos, pequenos vasos dos rins, podem entupir e você tem a paralisação renal, né? A insuficiência renal. São todas as consequências da pressão alta. E no olho também. Quer dizer, no olho é mais importante porque você percebe claramente. Se existe um entupimento de uma artéria, a pessoa perde a visão, né? Então, isso pode acontecer. Muito bem, doutor, tem pergunta da internet, muitas dúvidas sobre esse assunto. Olha só, a Mônica está querendo saber, ela disse que quando acorda, sente as mãos formigando. Seria isso aí um sintoma de pressão alta? Na realidade, a pressão alta é assintomática, né? Então, se existe algum sintoma, é consequência do órgão que já está comprometido. Então, se a pessoa, por exemplo, tem falta de ar, é porque o coração já não está funcionando bem. Se tem inchaço na perna, o rim já não está funcionando bem. Agora, formigamento não quer dizer nada, não tem nada a ver com a pressão. Bom, tem mais uma pergunta da internet. Vamos ver quem é que quer falar com a gente agora. Neuzeli, dor na nuca é sintoma de pressão alta, doutor Calil? Pode ser um dos sintomas, sim, de hipertensão arterial, da pressão descontrolada. A dor na nuca, muitas vezes a pessoa tem uma pressão alta e começa com uma dor na nuca. Lembrar que dor na nuca pode ser também muscular, má postura, problema de coluna, mas pode ser um dos sintomas, sim, de uma pressão descontrolada, começa com peso na nuca. Tem mais uma pergunta, doutor Calil, muita gente querendo tirar dúvida aqui conosco. Agora é a Marinete, olha, ela disse que toma remédio todo dia, se a pressão normalizar, ela pode parar de tomar? Não pode parar. O intuito, quando é instituído o tratamento com remédio para hipertensão, além de exercício, além de uma dieta de pouco sal, quer dizer, com as orientações, a pressão, obviamente, a tendência é a pressão controlar. E não pode parar de tomar. Isso acontece rotineiramente no consultório. O senhor continua tomando remédio? Não parei de tomar porque a minha pressão ficou boa. De hipótese alguma, o remédio para regularizar a pressão. Existe um conceito errado que, por exemplo, estou com uma pressão 12/8. Se eu continuar tomando remédio, ela vai caindo. Isso não é verdade. Não pare de tomar remédio, a não ser que seu médico diga pode suspender a medicação. Por isso que o doutor Calil já disse aqui que o médico reluta até o último momento de falar, você tem pressão alta. É quase uma condenação. A pessoa tem que administrar isso por um bom período, talvez ao longo da vida, né, doutor Calil? Isso, a hipertensão é uma doença que você vai
carregar ao longo da vida. Não é condenar, como o Fernando falou, o Fernando é um pouco terrorista, mas é uma doença, assim, que você tem que ter cuidado pelas consequências que pode levar. Beleza, tá bom, hein, doutor? Tá bom. 2-1 pro doutor Calil hoje tá bom. Bom, a gente está perguntando aqui, a televisão pergunta, o celular responde. Um bate-papo de celular e telefone do seu celular, da sua televisão aqui conosco. Olha a pergunta que a gente está fazendo aqui. Qual é a pressão alta? O que você acha que é pressão alta? Qual é o indicativo de uma pressão alta? 12/8? 13/8? 14/9? 12/7? Dê a sua opinião. Sabe tudo sobre pressão alta? Será que sabe mesmo? A gente vai respondendo aqui ao longo do programa. Pois é, essa resposta a gente vai dar daqui a pouco. Entra lá na página do G1, g1.com.br/bem-estar e coloque lá a opção que você acha que é correta. Bom, doutor Calil, existe uma relação muito grande entre colesterol alto e pressão alta. Isso faz sentido? Todo mundo que está com colesterol alto está também com a pressão alta? Não necessariamente. São fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Ou seja, infarto do miocárdio e derrame cerebral. Colesterol alto tem que ser combatido, sim, com dieta, com remédio, porque ele aumenta o risco de infarto e derrame cerebral. A hipertensão por si só aumenta o risco, como já foi falado, de infarto e derrame cerebral. Mas o colesterol alto por si só não vai levar a pessoa a ficar hipertensa. Bom, mas quem tem colesterol alto, ou pelo menos tinha, vamos ver como é que tá, é o Éder, jogador do Sinop, campeão lá no Mato Grosso, mas está querendo emagrecer, doutor Calil, 70 quilos. Está acompanhando aqui conosco a luta do Éder. Vamos ver como é que estão os testes dele, já 2 meses na luta, no esforço. Vamos lá, Éder. Muito suor e alimentação controlada. No primeiro mês, Éder perdeu 15 quilos e a pressão arterial baixou. Outro mês se passou e hoje Éder vai repetir todos os exames de avaliação física. E mais alguns outros exames de acompanhamento com o objetivo de a gente avaliar o progresso que ele obteve do início do tratamento, quando ele fez a primeira bateria de exames, até agora. O exame de bioimpedância vai mostrar se a gordura corporal diminuiu. E os números mais esperados virão da fita métrica e da balança. Chegou a hora então de saber o resultado desses exames. Estamos aqui com a equipe toda reunida e dessa vez um pouco diferente. O Éder não teve acesso a nenhum resultado, tanto que eles estão guardadinhos aqui, ó, dentro desses envelopes. Ele não sabe de nenhum deles. Vamos começar então para saber o resultado desses exames. Olha só, aqui a gente vai falar sobre a glicose. Como ele tinha uma glicemia de jejum já alterada, 107, nós fizemos esse teste de tolerância à glicose, mas veio normal, então o Éder não tem diabetes, né? Então, nada de diabetes. A taxa de glicemia do Éder caiu de 107 no começo do desafio para 92. E o colesterol, hein? Será que está sob controle? Boa notícia, de novo, o colesterol total diminuiu. E o colesterol bom, o HDL, que protege o coração, aumentou. O HDL aumentou de 40 para 49. É o chamado bom colesterol, por isso que eu estou festejando que ele aumentou. E os outros que são considerados, o que é o considerado colesterol prejudicial, o mau colesterol, o LDL, ele diminuiu. E agora a gente vai falar sobre a pressão arterial do Éder. Doutor Emerson, a pressão no início, quando a gente começou o projeto, era um sinal de alerta, né? Acendeu um sinal de alerta. Como é que tá agora? Pressão 16/11, é uma hipertensão, né? Como a pressão do Éder estava alta, diminuiu, mas agora aumentou de novo, ele vai continuar tomando os remédios que o médico receitou. Estou impressionado, sabe, de verdade com o resultado. Lógico que o que mais chamou a atenção foi a pressão, né? Mas eu tive problema externo também, né? Alguns particulares. Estresse, né? O que me deixou mais tranquilo foi a situação da diabetes, né? Por quê? Porque eu tenho história familiar, né? Meu pai faleceu de diabetes, meu tio faleceu diabético. Mas conforme a gente foi fazendo a dieta alimentar, nós fomos treinando, já saiu dessa situação, dessa pré-diabetes.
Tá bom, o Éder tá andando cada vez mais depressa. Daqui a pouco a gente vai saber se ele realmente perdeu mais peso. Já são 2 meses de luta. Na primeira metade desses 2 meses, no primeiro mês, ele perdeu 15 quilos. Será que agora ele perdeu mais? O que você acha? Ele perdeu, ficou na mesma, deu uma engordadinha? A gente vai ver no telão a pergunta que a gente está fazendo agora. Depois de perder 15 quilos no primeiro mês, no segundo, o que aconteceu com o Éder? Ficou na mesma? Engordou de novo? Ou emagreceu mais? g1.com.br/bem-estar, manda o seu palpite, você já observou, está na luta aí junto com o Éder. Será que aconteceu alguma coisa? No início é fácil, depois é um pouquinho mais difícil. O que você acha? A gente vai falar daqui a pouco. Lá da internet, do tablet, do celular, a gente recebeu essa pergunta do Silvio César. Tá aí, tem uma fotinha do Silvio César. Doutor Calil, o peso influencia diretamente na pressão? Sim. Pode influenciar sim. Quer dizer, o peso, a pessoa que já tem uma tendência à hipertensão ou que é um hipertenso, o aumento do peso, a obesidade, leva ao descontrole da pressão, leva à piora dos níveis pressóricos, sim. A gente viu que tem uma perguntinha parecida também, que a Joelma mandou também essa mesma pergunta. Joelma Ferreira, obesidade causa pressão alta? É o que o senhor respondeu agora, né, doutor Calil? Isso, pode levar. Certo, muito bem. Daqui a pouco a gente vai saber então se o Éder perdeu peso, se ele ganhou peso, o que aconteceu com ele, né, Flávia? Pois é, o que aconteceu com ele. Agora a gente volta para o assunto da hipertensão, né? Hipertensão arterial. A gente também fez a pergunta na internet, a enquete lá para você responder. O que você acha que é a pressão alta? Vamos voltar lá para a gente ver qual é a resposta? Qual pressão é alta? 12 por 8, 13 por 8, 14 por 9, 12 por 7? Qual você acha que é? Qual que é a resposta? Vamos lá? Chegou a hora da verdade, chegou a hora de você testar os seus conhecimentos, chegou a hora do resultado. Tá ali, olha, pressão alta é 14 por 9, doutor Décio. Igual ou acima de 14 por 9, não é? Uhum. Por quê? Porque nessa faixa de pressão aumenta o risco de infarto, de derrame, então é fundamental você tratar não só com medidas não medicamentosas, né? Exercício, dieta e assim por diante, mas com remédio também. Então vamos mostrar aqui, doutor Décio, que a hipertensão é o 14 por 9 ou acima disso, como o senhor acabou de dizer. Então tá aqui. Vamos lá, Fernando, o que isso significa? Esse é um brinquedinho característico do Parques. Opa! Pressão alta, isso não pode, doutor. Deixa eu fazer de novo. Acho que você tem mais força. Vamos lá, Fernando. Põe o dedinho aqui, ó. Aqui. Vamos lá, ó, Fernando, 14 por 9 ou acima disso. Vamos lá, Fernando. Muito bem, muito bem. E aí a gente tem a pressão limítrofe. O que significa a pressão limítrofe, doutor? Então, isso significa que as pessoas que têm a pressão nessa faixa têm uma chance maior de se tornarem hipertensas. Então é importante nessa faixa enfatizar muito exercício, redução do sal, do álcool, tudo isso para evitar o aparecimento da pressão alta. Da pressão alta. A pressão, depois de alta, ela pode abaixar? Uma pessoa que é hipertensa, ela pode, assim, ela sem remédio ficar com a pressão mais baixa? Se ela tiver uma causa curável de pressão, o que é raro, isso pode acontecer. Existem causas raras que você pode, por exemplo, tirar um tumor que está levando a pressão alta e a pessoa ficar com a pressão normal. Ou, por exemplo, a pessoa que é muito obesa perde peso e a hipertensão era pela obesidade e ela fica com a pressão normal quando perde peso. Então vamos ver então como é que é a pressão normal. Pressão normal aqui, 13 por 8. Isso. Então nessa faixa não é o ideal, mas é uma pressão considerada normal. Quer dizer, é de 13 por 8 para baixo. Isso, para baixo. Então até 12 por 8. Nós vamos ver que o 12 por 8 é a pressão ótima, a pressão ideal. Então tá aqui, temos esse também, a pressão ideal, que é o 12 por 8. Isso. Então daqui para cá, existe essa elevação da pressão e a gente sabe que quanto mais alta a pressão, menor a sobrevida, quer dizer, a pessoa vive menos. Por isso é que é importante tratar a pressão alta. E o contrário, doutor, a pessoa que tem uma pressão abaixo de 12 por 8? Vida longa. Não, mas abaixo de 12 por 8? Exatamente. As pessoas mas não existe um risco muito abaixo disso? Não existe risco. Não. Existe risco, a pessoa está muito doente, a pressão está muito baixa por outras razões, aí sim é um risco. Doutor, a gente ouve falar que as pessoas que têm pressão baixa, muitas mulheres andam com um saquinho de sal na bolsa para quando a pressão baixa muito. Isso não é necessário? Não é necessário. Na realidade, as mulheres têm pressão mais baixa frequentemente porque o braço delas é mais fino e quando você mede a pressão, dá uma pressão falsamente baixa.
Quando você mede a pressão, você põe a abraçadeira, o manguito, você oclui a artéria, você entope a artéria, daí você começa a soltar. Então, se o braço é fininho, você oclui rapidamente e dá uma pressão falsamente baixa, entendeu? Então, na realidade, elas têm nessa faixa, 12/8, 13/8. Então tá aí, olha, dica do bem-estar. Pressão baixa, vida longa. Pressão baixa é saúde. Muito